Amém. Irmãos, queria ler a palavra no livro de Números, capítulo 20. É um trecho que muitos já conhecem, né? Uma passagem que até bastante conhecida. Mas vamos ler, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 12, até o versículo 13. Números capítulo 20, de 1 a 13. No primeiro mês do ano, toda a comunidade chegou ao deserto de Zim e acampou em Cádiz. Enquanto estavam lá, Miriam morreu e foi sepultada. Como não havia água naquele lugar, o povo se rebelou contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram: se ao menos tivéssemos morrido com nossos irmãos diante do Senhor, por que vocês trouxeram a comunidade do Senhor até este deserto? Foi para morrermos junto com todos os nossos animais? Por que nos obrigaram a sair do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Esta terra não tem cereais, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão se afastaram do povo e foram até a frente da tenda do encontro, onde se prostraram com o rosto em terra. Então a presença gloriosa do Senhor lhes apareceu, e o Senhor disse a Moisés: você e Arão peguem a vara e reúnam todo o povo. Enquanto eles observam, falem aquela rocha ali e dela jorrará água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e de seus animais. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado, pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor, e em seguida ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente da rocha. Ouçam, seus rebeldes, gritou Moisés, será que é desta rocha que teremos que tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara, e jorrou muita água. Assim toda a comunidade e todos seus animais beberam até matar a sede. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Por isso aquele lugar ficou conhecido como Meribá, pois ali os israelitas discutiram com o Senhor, e ali ele mostrou sua santidade entre eles. Amém. Esse trecho é bem conhecido, né? E eu acho que uma das coisas também muito conhecidas, um dos instrumentos, ferramentas mais conhecidas desse período é a vara ou o cajado de Moisés, né? Essa ferramenta era muito utilizada por Moisés, né? Deus muitas vezes fez com que Moisés pegasse esse cajado e fizesse coisas tremendas, proezas tremendas, milagres que talvez nunca mais se repetiram, né? Talvez só no tempo de Jesus nós tenhamos tido tantos sinais como no período de Moisés, né? Talvez as duas épocas sejam mais ou menos comparáveis em termos de sinais e milagres, com tanta frequência, com tanta intensidade, coisas tão grandes. E a vara de Moisés, ou o cajado, tem traduções que falam cajado, tem traduções que falam vara, né? Foi usada para... ele estendia a vara e as pragas vinham, né? Ele estendia a vara e as pragas cessavam. Ele tocou o rio Nilo e o rio ficou vermelho como sangue. Ele pegou a vara e abriu o mar vermelho com a vara, né? Então assim, foi um instrumento muito usado, uma ferramenta de Deus muito usada, né, nas mãos de Moisés. E Moisés estava acostumado a usar o seu cajado. Ele estava acostumado a fazer milagres, a ordenar, né, e ouvir de Deus e fazer aquilo que tinha que ser feito, e aquilo acontecia. E de repente, eles são questionados, ele e Arão são pressionados pelo povo, porque estavam num lugar difícil, que não tinha água, a irmã deles tinha falecido, Miriam, tinha sido sepultada ali, e o povo começa a pressioná-los, falar que não tinha comida, não tinha cereal, não tinha figo, não tinha uva, não tinha romã, não tinha nem água para beber, era melhor ter morrido antes, né, e tudo mais. E eles vão e se afastam das pessoas e vão até a tenda do encontro, o lugar onde Deus vinha
falar com eles. E se prostraram e começam a buscar a Deus. E de repente a presença gloriosa de Deus apareceu para eles. Como sempre, né? E fala com eles. E explica o que era para fazer. Vocês peguem a vara. Estava ali a vara. O cajado estava ali. Mas Deus falou algo diferente, que normalmente Ele não falava. Falem com a rocha. Você vai falar com a rocha. Você não vai bater na rocha. Mas estava com o cajado, mas não era para usar o cajado. Dessa vez Deus falou algo novo. Falou para ele simplesmente falar com a rocha. E é uma coisa estranha, né? Você conversar com uma pedra, né? Alguém aqui já conversou com uma pedra? Se alguém te ver falando com uma pedra, vai achar que você está doido de pedra mesmo, né? Está maluco, né? Quer dizer, o camarada quando começa a falar com o poste, falar com a árvore, abraçar a árvore, falar com... alguma coisa estranha está acontecendo, né? Mas Deus falou para ele falar com a pedra. Se Deus manda você falar com a pedra, meu irmão, é melhor você falar. Por mais estranho que isso possa parecer, por mais esquisito que isso possa parecer, Deus muitas vezes fala coisas difíceis para a gente, difíceis de entender, assim, para a razão humana, né? Para o nível natural. Bater com o cajado já era uma coisa diferente, porque ninguém tira a água da pedra batendo, né? Não é assim que flui. Mas falar é mais estranho ainda. E Moisés achou aquilo estranho, porque não era comum Deus falar daquela maneira. E quando chega o momento, ele chama o povo, né? Elogiando o povo. Como é que ele chama o povo? Ouçam seus rebeldes. Ele estava bem feliz com o povo, né? Estava muito contente, uma boa amizade, uma amizade legal, chamando o povo com os adjetivos muito promissores, muito positivos, né? Para levantar o moral do povo. E ele pega e bate 2 vezes. E a água acontece. O resultado, o problema é resolvido. A água vem, eles matam a sede, os animais bebem, matam a sede, para a murmuração, quer dizer, eles conseguem resultado. Eles resolvem aquela situação, o milagre acontece. Não se trata de não ter acontecido o milagre. O milagre aconteceu, o problema é que não aconteceu conforme Deus tinha falado para fazer. É interessante, uma coisa parece tão pequena, perto de tudo que Moisés já tinha feito. Uma coisa parece insignificante, perto de tudo que Moisés já tinha realizado, da liderança que ele tinha exercido, tudo que ele já tinha passado, não é? Estava com quase 120 anos, perto de entrar na terra. E aí Deus fala para ele e para Arão: porque vocês não confiaram em mim, vocês não vão entrar na terra. O problema, meus irmãos, não é simplesmente uma coisa tão singela, né, entre bater e falar. Para Deus, que diferença faz você, né, bater na rocha ou falar com a rocha? Para Deus, isso em si não é nada. A questão é, como é que estava o relacionamento de Moisés com Deus? Ele estava habituado a fazer coisas para Deus. Ele estava habituado a proceder de determinada maneira com Deus. Mas Deus, mais do que querer que nós façamos coisas para eles, meus irmãos, para Ele, Deus quer que você e eu tenhamos um relacionamento com Ele. A gente às vezes se preocupa muito, e nesse tempo de pandemia, eu vi muita gente preocupado com a obra de Deus. E a obra de Deus, pastor? E outros pastores, e a obra? Vai parar a obra? Não vai parar a obra? Fecha a igreja, abre a igreja, diminuiu a arrecadação, e as cestas básicas, e não sei o quê. Meu irmão, a obra é de Deus, ela continua sendo de Deus. O reino, de quem é o reino? É de Deus. O que Deus está querendo ensinar para a igreja, de maneira geral, que mais do que coisas
mais do que o serviço que nós podemos fazer para Ele, mais do que o ministério, mais do que a missão, Ele é a pessoa mais importante. O relacionamento com Ele vem em primeiríssimo lugar, tem que ser o centro, da onde as coisas nascem, da onde os projetos surgem, da onde a ordem vem, da onde a palavra vem, da onde a palavra que cura aparece. As pessoas muitas vezes estão preocupadas porque não estão fazendo mais as coisas como era antes, estão com saudades de como era antes. Tudo bem você ter saudades de como era antes. Todo mundo tem saudade. Eu gostaria que ninguém estivesse usando máscara, a gente pudesse se abraçar, pudéssemos ter reuniões normais, né? Todas as atividades ou de outra maneira, mas não importa. O que importa é que nós estamos num outro momento da vida. E nós temos que aprender com Deus. Mas veja só, não é só por causa da pandemia isso. Porque essa questão aqui não tinha pandemia nenhuma lá com Moisés. Mas ele resolveu fazer do jeito que ele estava acostumado. E Deus falou para ele: porque vocês não confiaram em mim. Moisés, quanto tempo eu estou andando com você? Quantas vezes nós já trabalhamos juntos? Quanto nós já conversamos? O quanto você já se relacionou comigo? E você não confiou em mim para falar com a rocha, ao invés de bater nela? Sabe, irmãos, a gente precisa entender que Deus não se satisfaz com as coisas que nós fazemos para Ele. Deus não se satisfaz com isso. Deus quer que nós estejamos juntos com Ele, próximos dEle. Comunhão é isso, relacionamento é isso, é proximidade, é intimidade, é desenvolver um relacionamento. Eu tenho falado isso há anos. A única coisa que te garante que você vai passar a vida eterna com Deus é o relacionamento que você desenvolve com Deus aqui. Mas esse relacionamento não tem nada a ver com fazer coisas para Deus. O fazer coisas pode surgir do teu relacionamento com Deus, mas não é o fazer que vai te fazer ser mais próximo de Deus. Você está entendendo? Porque senão Jesus jamais falaria aquilo. Muitos naquele dia vão falar para mim: em teu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus falou o que para eles? Apartem-se de mim, porque eu não conheço vocês. Quem são vocês? Eu não sei. Vocês falaram do meu nome, usaram o meu nome, mas eu não te conheço. Eu não sei quem é você. Você não tem intimidade comigo. Como é que você quer ter intimidade agora? Você usou o meu nome para o teu proveito. Você usou o meu nome para fazer coisas para você mesmo. Você usou o meu poder, manipulou o meu poder. É isso que Jesus vai falar. Você acha que Jesus seria louco de falar uma frase dessa? Aleatória? Ele está querendo dizer que mais do que fazer coisas, você precisa estar com Ele. Nós precisamos aprender a estar com Jesus, a estar com Deus. Porque, sabe, irmãos, a obra, ela pode nos frustrar. Fazer coisas para Deus pode nos frustrar de várias maneiras. Você pode não ter o reconhecimento que você espera, você pode não ter o resultado que você gostaria, você pode imaginar uma coisa maravilhosa e aquilo não acontece, o teu projeto, o teu sonho. Até o trabalhar para Deus tem que ser muito bem orientado por Deus. Não adianta você querer fazer uma coisa que Deus não está interessado naquilo, ou até Ele quer que você faça, mas antes de você fazer, Ele quer você. Ele quer o teu coração, Ele quer a tua intimidade. Muitas vezes aconselho jovens e não tão jovens, né? E eu percebo muito a preocupação de fazer as coisas para Deus, porque quer ter uma vida que vale a pena, né? Uma vida que tenha significado, uma vida que tenha valor. Eu entendo, eu também já pensei muito isso, já quis muito isso, me envolver em coisas, fazer coisas. Já tive ótimos projetos que não deram certo, né?
não eram para Deus, não eram de Deus para a minha vida. E muitas vezes eu vejo resultado em coisas que eu não me esforcei para aquilo acontecer. E Deus me levou a fazer e aquilo aconteceu. Eu não posso nem me orgulhar, porque eu nem fiz força. Graças a Deus que eu nem posso me orgulhar. Mas às vezes os jovens querem ter uma vida relevante. Às vezes a tarefa, a missão, você começa empolgado, depois de um tempo você vai vendo que aquilo é cansativo, muitas vezes te frustra, muitos desanimam, né? Quantas vezes você começa uma equipe, monta uma equipe para fazer trabalhar em tal área da igreja, e você começa com, tem 30 voluntários, aí a pessoa fala, pastor, tem 30, eu falei, daqui 3 meses você me fala, quantos sobraram dessa lista? Porque a empolgação de fazer para Deus, de buscar relevância, de buscar significado na vida, e muitas vezes de buscar aprovação, de querer ser aprovado, querer ser elogiado, todos nós queremos, isso faz parte do ser humano, não estou falando que isso é ruim em si, mas quando isso se torna o centro da nossa vida, meu irmão, quando a missão se torna o centro da tua vida, ela se torna um ídolo, isso é idolatria. Se a missão tiver mais importância para você do que o próprio Deus, é um ídolo na tua vida. Se o fazer a obra de Deus for mais importante do que o próprio Deus, é uma idolatria. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu não estou falando que não é importante fazermos as coisas para Deus, mas isso não pode estar antes de Deus. Isso não pode ser mais importante do que a comunhão que você desenvolve com Deus. Isso não pode ser mais importante do que o relacionamento dinâmico com Deus. Por que Moisés achou mais fácil bater na rocha com o cajado do que falar com a rocha? Porque ele nunca tinha falado. Ele sempre usou o cajado para fazer. Aliás, ele nem era bom de falar, né? Ele falou, e se eu falar e gaguejar com a rocha começar a rir de mim? Ele estava acostumado a usar o cajado. Mas Deus, como é dinâmico, e aí é que é o problema, nós estamos lidando com um ser vivo. Nós vivemos falando isso, nosso Jesus não está pregado na cruz, né? Ele está vivo. Aí quando Jesus está vivo e começa a falar coisas diferentes para você, você fica inseguro, eu fico inseguro, muitas vezes. Quando Deus muda as coisas, começa a fazer de um jeito novo, isso gera insegurança nas pessoas. Gera insegurança. Por quê? Porque relacionamento, meu irmão, é algo dinâmico. Algo que tem vida. Algo que muda. Deus é fiel. Ele é confiável, totalmente confiável. Mas Ele não cabe na nossa caixinha. Não cabe na nossa caixinha, não cabe na nossa mente, não cabe no nosso jeito. Não adianta você citar frases feitas. Né? A gente gosta de citar aqueles versículos-chave, né? Nenhum mal se chegará à minha tenda. Mas eu estou vendo muita gente boa pegar a doença como os que não creem também. Estou vendo muita gente crente, fiel, morrendo de Covid, como os incrédulos normais. Sem nenhuma distinção. Não estou dizendo o destino eterno, né? Isso não cabe a nós julgar. Mas eu estou dizendo que falhou o versículo? Falhou o salmo? Ou será que essas coisas não são para ser usadas como talismã e como amuleto? Amuleto cristão, amuleto evangélico. Não adianta, meu irmão, você ficar recitando versículo, pregar versículo no espelho, pregar versículo na parede. A única coisa que adianta é você ter um relacionamento com Jesus, que é um ser invisível,
Dá mais dificuldade para nós ainda. Porque é um relacionamento que já é dinâmico e ainda com um ser invisível. Que se ele quiser, ele se mostra para você. Se ele não quiser, ele não se mostra. Podia ser mais fácil, né? Mas não é. É assim que é. Quando eles foram buscar Deus, a presença gloriosa do Senhor lhes apareceu. Meu irmão, quando você vai buscar o Senhor com o coração inteiro, querendo comunhão, querendo relacionamento, é lógico que Ele vai se apresentar para você. De alguma maneira Ele vai falar com você, Ele vai consolar o teu coração, Ele vai te falar coisas novas, Ele tem prazer em ter você com Ele. Desde o início, desde quando Ele criou Adão e Eva, o propósito eterno de Deus foi ter intimidade com os homens, com a humanidade. E a história da Bíblia é a história de um Deus buscando o tempo inteiro ter relacionamento vivo com os homens, com as mulheres, com o ser humano. Você vai ver isso, é a história de um Deus desesperado para ter comunhão. Desesperado no bom sentido, né? Deus nunca se desespera, né? Mas de um Deus que quer, que procura, que quer relacionamento, que se abre para o relacionamento, que convida para o relacionamento, que implora pelo relacionamento, que dá o seu filho na cruz pelo relacionamento. É um Deus radical em busca de comunhão. Porque Ele sabe que a única coisa que nos salva, meus irmãos, de nós mesmos, nos salva da nossa perversidade, nos salva da nossa maldade, é se nós nos relacionarmos de verdade com Ele, não com a religião. Você não pode se relacionar com uma religião. Não é porque você é evangélico que você vai para o céu. Amém? Entenda isso. E não é porque alguém não é evangélico que também não vai para o céu. Risca isso do seu caderninho, por favor. O que vai te levar para a presença de Deus eternamente é vida com Deus, é relacionamento, é intimidade, é falar com Ele, é ouvir dEle. Não tem outro jeito. Não tem. Moisés aprendeu isso da pior maneira. Que frustração! Que frustração! Mais para frente ele fala uma coisa, né? Quer ver? Se eu achar aqui, não sei se eu vou achar. Quando ele está para morrer, ele fala assim: vocês não me deixaram entrar na terra. Ele fala para o povo: foi por culpa de vocês. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Eu não lembro agora onde está, mas tem um lugar que ele fala. Tudo bem. Moisés deixou de entrar porque não confiou no que Deus tinha falado. Sabe, irmãos, a dúvida de Moisés foi a mesma dúvida de Adão e de Eva no jardim do Éden. O que foi o comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, senão uma falta de confiança? Receber uma ordem clara de Deus
Uma orientação clara de Deus. Deus falou: tudo aqui é para a provisão de vocês. Todas as árvores vocês podem comer. Só não podem comer dessa aqui. Foi algo muito claro. E aí o inimigo vem, distorce aquela ordem, mas distorce já trabalhando em algo que já estava distorcido no coração de Eva e também de Adão. Não, se você comer, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. E de fato, eles se tornaram conhecedores do bem e do mal, mas não como Deus. O homem não tem estrutura para lidar com o bem e o mal. O homem não tem condições de controlar o bem e o mal. Deus consegue controlar o bem e o mal. O homem não tem condições de controlar. Você vê uma palavra falada, depois que você falou, você não consegue mais correr atrás dela. Por que essas fake news fazem tanto mal? Porque uma vez que elas são lançadas, você não consegue recolher mais aquilo. Uma palavra falada, uma palavra mal falada, né, da nossa boca. Você pode tanto produzir vida como produzir morte. Nós não temos como controlar o bem e o mal. Por isso que Deus falou para nós não nos envolvermos com isso. O homem e a mulher não tinham maturidade para lidar com isso. E Deus queria fazer algo compartilhado. A partir do jardim do Éden e estendendo a base dele sobre a terra. E trabalhando toda a terra se tornar um grande jardim do Éden. A partir daquele lugar, o projeto piloto de Deus ali no jardim. Essa era a vontade de Deus. Trabalhar em comunhão, em relacionamento. Todo dia Deus vinha e conversava com o homem no fim do dia. E conversava sobre as coisas que o homem tinha feito, que a mulher tinha feito, tinham feito ali no jardim. O nome que eles tinham dado para os animais. Como que estavam as coisas, quer dizer, não sei que tipo de assunto eles tratavam, mas tinha assunto para tratar. Era a infância da humanidade, né? O homem ainda era imaturo, era novo, não conhecia as coisas ainda, estava aprendendo com Deus. Deus ia desenvolvendo. Se o homem construiu tantas coisas sem Deus, você imagina se ele tivesse com Deus? Vocês imaginam se ele tivesse se relacionando com Deus? Com comunhão com Deus. Imagina o quanto o homem teria sido produtivo. O quanto ele teria criado. O quanto ele teria realizado. Porque não teria o mal junto, só teria o bem. Só teria a bênção, não teria a maldição. Agora vamos pular ali para a parábola do filho pródigo. Nós já lemos um tempo atrás, né, umas semanas atrás, mas foi num outro contexto de Israel e da igreja. Mas aqui eu quero falar novamente dos dois filhos, né? Os dois filhos, vocês conhecem bem essa parábola? Um filho quis tudo rápido, não teve paciência. Falou: dá minha parte, o que me cabe, o que me pertence, eu vou sair de casa. Vou seguir o meu destino. Vou fazer acontecer do meu jeito. Ele foi explícito nos seus sentimentos. Ele estava muito errado, fez tudo errado, deu no que deu, acabou com tudo, voltou arrependido, mas o pai o recebeu. Meu irmão, se o pai tivesse preocupado com as obras, com o que aquele filho tinha realizado, jamais ele receberia o filho daquela maneira. Colocaria o filho para trabalhar, para pelo menos recuperar um pouco do que ele gastou. E de graça ainda, só a troco da comida. Mas o pai não estava preocupado com realizações, com grandes obras, com grandes feitos. O pai estava preocupado com a pessoa dele, com ele. E quando o pai vê ele chegando, o pai nem espera ele terminar de falar direito o discurso que ele preparou. O pai o recebe, o abraça, o veste, põe sandália, põe anel, restaura a autoridade, restaura o lugar dele na comunhão.
E o filho mais velho tem uma atitude totalmente estranha. O filho mais velho não aceita aquela restauração. O filho mais velho, não, eu te sirvo como um escravo, eu sempre te obedeci. E o Senhor me paga dessa maneira? Restaurando esse teu filho que gastou tudo, com uma vida depravada? Veja só, Jesus quando conta essa parábola, ele não está provando a vida que o filho mais novo teve. Levar uma vida desregrada, bagunçada, sem noção. Não é isso, Jesus não está aprovando. Mas Jesus também não aprova a vida do filho mais velho. Em nenhum momento você vê Jesus aprovando o filho mais velho. E qual a diferença do filho mais velho para o filho mais novo? O filho mais novo foi o impaciente que falou claramente para o pai qual era a intenção dele. Eu estou interessado nas tuas coisas, não estou interessado no Senhor. Não estou interessado no Senhor, eu quero o que o Senhor tem. E o filho mais velho não teve coragem de falar isso. O que ele fez? Ele começou a obedecer. Falou, vou ser paciente, vou esperar até chegar a hora de eu receber as coisas do meu pai. Mas ele também não gostava do pai, não estava nem aí para o pai. Ele estava trabalhando. Alguém que está aí, meu irmão, para o seu pai, não fala que está trabalhando como um escravo. E o Senhor nunca me deu nada. Isso não é a atitude de alguém que tem prazer no relacionamento com o pai. O filho mais velho estava cumprindo os seus rituais. Ele ia na igreja todo domingo, ele dava o dízimo certinho, ele fazia oração antes de dormir, antes de comer, falava a paz do Senhor, paz da senhora. Ele acessava os botões certinhos, fazia tudo bacaninha, porque ele esperava um resultado no final. Qual era o resultado? A herança dele, os bens dele, o direito que ele tinha, adquirido pelo trabalho feito um escravo. Mas nenhum e nem o outro estava interessado num relacionamento verdadeiro com o pai. Porque, meu irmão, até o trabalhar para Deus pode ser muito mais em função de nós mesmos do que do próprio Deus. Eu te dou um conselho: se você quer fazer algo para Deus, buscando se realizar nisso, não faça. Se essa for tua motivação, você vai se frustrar. Estou falando de experiência própria. O ministério pode ser algo altamente frustrante, se você colocar o teu coração nele. Se ele for o teu motivo de viver. Pode ser algo altamente frustrante. Qualquer ministério pastoral, de adoração e louvor, de ação social, de qualquer coisa. Estou falando honestamente para vocês. Porque nós estamos chegando num tempo, meu irmão, como dizia um velho comentarista esportivo, que nós vamos ter que ver quem tem garrafa vazia para vender. Em outras palavras, quem tem relacionamento com Deus de verdade e quem não tem. Só vai permanecer na tribulação que virá quem de fato tem um relacionamento com o Cordeiro, um relacionamento vivo. Religião não vai mais dar pé. Trabalhar em troca de alguma coisa, cumprir rituais em troca de alguma coisa, fazer as coisas certinhas, esperando receber algo em troca de Deus, não vai funcionar. Ou você aprende já a amar a Deus e colocar Ele no centro da tua vida, sem nenhum outro interesse, não porque Ele vai te abençoar, a bênção vem junto, meu irmão. Quando você anda com Deus, não tem como não ser abençoado, porque onde Deus está, a bênção está. Mas se a tua motivação for a bênção, não vai funcionar. Mais dia, menos dia, você vai se frustrar. Amém? Você está entendendo o que eu quero dizer? A gente às vezes gasta muito tempo tentando levar os irmãos de filho mais novo a filho mais velho. Camarada chega, filho mais novo, destruído.
Aí você trabalha nele, para ele ser um trabalhador do reino de Deus. E aí você pega essas pessoas, elas se tornam às vezes, entenda bem o que eu estou dizendo, e eu já fui assim também. Ela começa a sentir muitas vezes inveja ou ciúme dos filhos mais novos que vão chegando. Porque ela começa a achar assim, mas está tendo muita atenção, está indo muito rápido para ele, porque para mim foi mais demorado. O pastor não me deu essa liberdade toda quando eu cheguei, comigo não aconteceu desse jeito, comigo eu ralei, hein? Fiquei ali 20 anos servindo naquela igreja, e não sei o quê. E aí o outro, agora o pastor liberou geral, aí, agora pode. No meu tempo para namorar, era uma dificuldade, tinha que pedir bênção para 10 pessoas, agora pastor vai, ora. Começa a questionar os mais novos que vão chegando, começa a questionar a bênção que vem sobre os que estão chegando arrebentados. Por quê que a gente faz isso, muitas vezes? Porque a gente começa a se julgar melhor do que os outros, por causa do nosso serviço. Por causa do que nós fazemos para Deus. E o pai, ele abraçou o filho mais novo, mas ele foi lá abraçar o filho mais velho. Ele chegou para o filho mais velho e falou o quê? Tudo que eu tenho é seu. Você não está usufruindo porque você não quer. Você está trabalhando como escravo porque você quer. Eu nunca te fiz de escravo. Eu nunca te pedi isso. Você não está comendo o carneiro lá, o bezerro cego, porque você não quis. Era só você fazer uma festa com seus amigos. Você nunca me pediu, como é que eu ia adivinhar? Você nunca me falou que você estava incomodado com o seu trabalho. Você nunca me falou que você se achava um escravo e não filho. Você está entendendo, meu irmão? A profundidade da coisa? Como é muito mais profundo, andar com Deus é muito mais profundo do que ter uma relação de serviço com Deus. Uma relação de ser fiel a certas coisas. E veja só, eu não estou dizendo que tudo que nós fazemos é bom fazer, no sentido da igreja, de abençoar os irmãos, de cumprir as nossas funções, de ser fiel naquilo que Deus nos tem chamado para fazer. Se eu sou chamado para cuidar do som, eu devo fazer da melhor maneira possível. Se eu sou chamado para fechar e abrir a igreja, eu devo fazer isso da melhor maneira possível. Se eu sou chamado para cantar, para pregar, para ensinar as crianças, qualquer coisa, se eu me identifico com aquilo, Deus me chamou para aquilo e tem falado para eu agir, eu devo me sentir feliz com isso. Mas não use isso em hipótese nenhuma como moeda de troca com Deus. Não use isso em hipótese nenhuma como facilitador do teu relacionamento com Deus. Isso não vai mudar nada. Pode chegar uma pessoa que se converteu ontem, está todo lamecado ainda, todo sujo de cocô. E você que já está limpo faz tempo, né? Ou pelo menos a gente acha que está todo limpão, né? Porque as coisas que a gente pisa errado, a gente também não fala assim com essa abertura toda, né? E aí, essa pessoa que ainda está toda melecada, começa a ser abençoado, e você fala, mas eu estou orando faz tanto tempo e não acontece nada comigo. Ô Deus, e aí? Estou te servindo faz um tempão, estou na fila, e essa vacina não chega. Será que só eu já pensei assim? Quem nunca pensou assim? Meu irmão, entenda bem, nós somos amados por Deus, porque Ele nos ama e ponto. Vão passar por lutas, por tribulações? Se Deus tiver para nós isso, nós vamos passar. Se Deus não tiver, não vamos passar. Mas ninguém passa por esse mundo sem sofrer. Então você esquece. Sofrer um pouco você vai. Não tem como escapar de sofrimento. Isso faz parte. Está no pacote. Viver dói. Viver dói. O parto já dói no nascimento. Você já
vem para o mundo recebendo um tapinha no traseiro, para chorar. Já dói de cara. Então viver dói. Viver é dolorido. Nós vamos passar por lutas, por aflições, por perseguições, por inimigos. Vamos também, muitas vezes, fazer coisas que não devia, errar, tropeçar, arrepender, consertar. Mas temos que entender que o que Deus está interessado é em você. Dá-me o teu coração, a palavra diz. Se o meu povo que se ama pelo teu nome me buscar de todo o coração. Moisés e Arão se prostraram e começaram a buscar Deus de todo o coração, e Deus falou com eles. O problema é que quando Deus falou, era algo diferente, eles tiveram medo de confiar. Relacionamento é algo dinâmico. Eu não vou falar instável, porque nós não estamos nos relacionando com uma pessoa instável. Deus é estável, mas nós somos instáveis. Então esse relacionamento não vai estar sempre estável por nossa causa. Muitas vezes você vai falar com Deus de um jeito errado, você vai orar com raiva, você vai orar desrespeitando a Deus. Quer ver uma oração desrespeitosa? Quando a pessoa fala assim, eu lembro que, como é que é? Não é reivindico, não é eu reivindico, eu determino que aconteça isso, eu determino que aconteça aquilo, meu irmão, quem somos nós para determinar alguma coisa? Você pode orar com ousadia e com força assim, contra o diabo, contra o inferno, mas falando com Deus não. Eu fico indignado com esse tipo de oração, porque é uma falta de respeito com Deus. Deus é o nosso Pai, Ele é amoroso, você tem que saber tocar o coração dele da maneira correta. Com o diabo você pode dar ordem, para Deus você não pode dar ordem. Meu irmão, Deus não se deixa manipular, você não consegue torcer o braço de Deus. Amém? Ele pode até mudar de ideia sobre algum assunto? Pode. Várias vezes na Bíblia ele mudou de ideia. Né? Principalmente quando ele queria destruir o povo. E aí Moisés fala, por favor. Abraão fala, não faz. Né? Intercedia para não destruir. Abraão fez isso, Moisés. Mas entenda, né? Que Deus quer que a gente se relacione com Ele. Se a nossa identidade está no que nós fazemos, se você deixa de fazer aquilo, a tua identidade acaba. Meu irmão, eu fui jornalista muitos anos da minha vida, fui professor lá em Campinas, na faculdade lá, na PUC, quase 20 anos, eu gostava muito do que eu fazia. Quando eu parei de fazer aquilo, se a minha identidade estivesse naquilo, eu seria a pessoa mais frustrada do mundo. Não vou dizer que eu não tive vontade, às vezes, de voltar a dar aula, de voltar a trabalhar com alunos. Me deu vontade algumas vezes. Mas a minha identidade não estava naquilo. Eu não sou mais nem menos porque eu fiz aquelas coisas. Você está entendendo? A nossa identidade não pode estar na nossa profissão, a nossa identidade não pode estar no nosso casamento, a nossa identidade, por quê? Porque amanhã você pode ficar viúvo ou viúva. Ué, e aí? A nossa identidade não pode estar no nosso ministério. É o que eu sempre falo, às vezes, né, as pessoas, a gente tem um grupo dos pastores aliançados, né? E assim, é um jeito meu, não sei se o pessoal gosta disso ou não, mas todo mundo cumprimenta, parabéns, quando é aniversário, pastor não sei o quê. Eu falo pelo nome, chamo a pessoa pelo nome, parabéns fulano. Não porque eu não respeite a função que ela ocupa,
Mas porque a identidade dela para mim não é porque ela é pastor fulano, é porque ela é fulano. Eu gosto dele porque ele é aquela pessoa, não porque ele é pastor. Eu não quero que as pessoas gostem de mim porque eu sou pastor. Eu quero que as pessoas gostem de mim ou não gostem de mim pelo que eu sou. Aliás, quando a gente fala que é pastor, muitas vezes o assunto fica mais ralo. O pessoal fica meio com medo de se aproximar, eu já percebi isso. Então, às vezes, se eu não estou num lugar que ninguém me conhece, eu nem falo que eu sou pastor. Não porque eu tenho algum problema com isso, mas porque as pessoas têm problema com isso. E aí limita o meu testemunho. Porque aquela pessoa, muitas vezes, vai deixar de falar coisas, vai começar a falar de um jeito diferente. Eu já vi gente falar de um jeito diferente. Porque está na frente de um pastor. Grande coisa, está na frente de um pastor. Entre aspas. Veja só, eu sou um pastor, podia estar falando o contrário, né? Respeite, rapaz, me chame de pastor, eu sou pastor. Eu sei a autoridade que eu tenho em Deus. Ninguém precisa me falar sobre isso. Eu sei o que eu represento no reino de Deus. Ninguém precisa me falar sobre isso. Eu já passei dessa fase de esperar reconhecimento das pessoas, dos homens, das autoridades. Eu sei quem eu sou em Deus. Isso para mim me basta. Se me chama de pastor, eu não quero é que me falte o respeito. Porque tem gente que me chama de pastor e não me respeita. E tem gente que não me chama de pastor e me respeita. Eu quero o respeito, não quero o cargo, o título. Porque eu sei que eu sou pastor. Ninguém precisa me chamar de pastor para eu saber que eu sou isso. Você está entendendo o que eu quero dizer? Não é isso que me traz identidade, meus irmãos. O que me traz identidade é quem eu sou em Cristo. Eu fui gerado em Cristo, eu sou uma nova pessoa em Cristo. Eu tenho um novo espírito, um espírito regenerado dentro de mim. Isso foi me dado por Cristo. A morte na cruz dele me propiciou isso. E agora eu sou filho de Deus pleno. Ainda não sou pleno aqui na terra porque não consigo exercer a plenitude de tudo que Deus tem para mim. Mas eu sei que nas minhas possibilidades, no que eu tenho na mão, eu tenho procurado ser o melhor que eu posso. E é isso que me identifica. É isso que me gera identidade. É claro que é bom às vezes você ouvir do céu, né? Deus falando, opa, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus me colocou em certas posições que eu nunca busquei. Eu nunca busquei ser presidente do conselho de pastores de alguma da cidade. E faz um tempão que eu sou presidente do conselho. Por quê? Aí me acharam aqui e me colocaram no grupo do conselho de pastores do estado de São Paulo. Não sei como que me encontraram. Alguém sabia que eu era presidente do conselho e me passou. Aí estou lá, estou podendo falar algumas coisas lá importantes naquele grupo. Que eu considero que Deus me colocou ali. Então eu falo, eu não vou me calar, vou falar, vou me posicionar. E tem sido muito bom. Tenho feito o pessoal pensar, refletir. Mas eu não procurei isso. A gente não ia fazer esse dia de ação de graças. O secretário de cultura nos procurou para fazer o dia. Imagina isso. O poder público veio chamar a gente para fazer. Você está entendendo, meu irmão? Quando você é em Deus, você não precisa correr atrás. Você tem simplesmente que estar diante de Deus, descansar nele, saber que Ele faz, vai fazer, vai usar a tua vida. Às vezes eu nem queria fazer tal coisa, e Deus me coloca na posição para fazer. Às vezes eu nem estava afim. Às vezes eu falo, que nem Moisés, às vezes, né? Eu falo ali, guardar as devidas proporções, né, meus irmãos? Muitas devidas proporções, né? Não estou me comparando com Moisés de maneira nenhuma, mas às vezes eu não queria, eu começo a falar com Deus, mas Deus, por quê? Porque Deus não estava afim, Deus. Queria ficar no meu cantinho, o Senhor sabe que como é difícil para mim me expor, falar em público, falar diante de pessoas que eu não estou acostumado. Deus sabe que isso é um parto para mim, que é uma luta para mim.
mas o que eu vou fazer? Né? Eu só vou obedecer. Mas uma coisa eu aprendi: eu não me furto aquilo que Deus me chama para fazer. Quando Ele me manda fazer, eu vou fazer. Eu procuro ser obediente. Pode ser que uma vez ou outra eu tenha batido na rocha também, né? Não vou dizer que não tenha chutado um balde de vez em quando, né? Mas eu procuro ouvir e obedecer. Porque eu sei também da minha responsabilidade diante de Deus. Mas o que me define não é o que eu sou, não é o que eu faço. No sentido de fazer coisas, ou de função que eu tenho, ou de cargo que eu venha a ter. O que me define é o que Deus pensa a meu respeito. É o que Ele pensa sobre mim. É o amor que Ele tem por mim. É o amor que Ele tem por você que te define. É o amor que Ele tem pela sua vida que te define. É o que Ele sente por você que te define. Você está entendendo? Porque isso cura você de tudo. Cura. Sobre o que as pessoas pensam de você, sobre rejeições do passado, sobre traumas da infância, te cura de qualquer coisa, porque o que importa é o que Deus pensa a teu respeito. É isso que te identifica, é isso que te dá identidade, é isso que te dá valor. Por isso que cada vida para Deus importa. Pode ser a pessoa mais humilde, a pessoa mais simples da terra, pode ser um recém-nascido, pode ser, né? Aquela vida é importante para Deus, porque ela tem valor em si, no que ela é. Porque senão, meus irmãos, imagina, 8 bilhões de pessoas vivendo ao mesmo tempo no planeta. Quantos dessas 8 bilhões vão se destacar segundo o padrão desse mundo? Os outros vão ser tudo gado, não serve para nada. Aliás, a quem muito é dado, muito será cobrado. Às vezes até é melhor ficar ali no meio da massa. Ficar ali, tranquilinho. Você deve fazer tudo o que o Senhor te pedir para fazer. Não se furte, não se esconda, não se acovarde. Mas também não faça algo que Deus não te pediu para fazer. Não avance o sinal, porque você vai se frustrar. Não coloque também a tua expectativa o teu senso de realização nas coisas que você faz. Porque não é isso que te dá valor. O apóstolo Paulo, imagina, estou terminando, com tudo que ele realizou para Deus, ele falou no final da vida dele: miserável homem que eu sou. Com tudo que ele fez, sabe por quê? Porque embora ele tenha feito tudo isso, e muitos que são ativos na obra e colocam a missão, o serviço em primeiro lugar, usam o apóstolo Paulo como referência. Mas o apóstolo Paulo nunca colocou o serviço em primeiro lugar. Ele falava que tudo isso para ele era esterco, porque o mais importante para ele era Cristo. Ele falou esterco para coisas muito preciosas. O que é esterco? É cocô. Ele falou que não servia para nada se ele não tivesse comunhão com Cristo. Para ele o morrer era lucro, porque ele ia estar com Cristo. Ele nunca colocou o serviço antes do Senhor. Ele nunca colocou a obra de Deus antes do Senhor. Por isso ele podia ficar na prisão, sem poder fazer nada. Ele só podia cantar. Agora, ele não cantou para derrubar a cadeia. Você acha que Paulo, quando falou, eu vou louvar, porque eu vou acionar um botão no reino de Deus, o louvor destrói fortalezas, e essa cadeia vai cair? Paulo não pensou isso, meus irmãos. Tenho certeza que ele não pensou isso. Ele fez isso por quê? Porque o prazer dele estava em ter comunhão com Jesus. E Deus estava tão feliz, começou a acompanhar o ritmo lá, e bater o pé junto, e tal, e os anjos começaram a cantar também, e a coisa foi que a cadeia balançou e caiu. Porque o prazer dele estava em Deus. Então, se ele ficasse preso em cadeias, se a obra fosse o fundamental para ele, ele ia se frustrar tremendamente.
Meu Deus, estou amarrado, não posso fazer nada, e agora? O que vai ser de mim? Meu irmão, estou falando isso porque eu tenho visto pastores desesperados com esse abre e fecha de igreja. Mas não pensa que eles estão desesperados, muitos, não vou julgar todos, né? Mas alguns eu sei que não é por causa do povo. Muitos estão desesperados porque estão perdendo a sua identidade, estão com medo de ficar sozinhos, de não ter mais para quem falar, para quem pregar, ou em quem mandar. Misericórdia. Eles não aprenderam ainda que a igreja não é deles, a igreja não é minha, a igreja não é, né? A igreja é de Jesus. Então eles vão ficando desesperados, angustiados, e começam a falar mal de todo mundo, falar mal de autoridades, falar mal de quem está fazendo isso. Meu Deus, o que é isso, né? O apóstolo Paulo não começou a falar lá no cativeiro: maldito Júlio César, imperador romano, maldito fulano de tal, esse cara não presta, e começou a xingar de dentro da cadeia as autoridades do império. Foi assim que ele derrubou a cadeia? É de esquerda, é de direita. O que ele falou? Ele começou a louvar e adorar a Deus com Silas. Aí, já que nós estamos livres, vamos evangelizar o carcereiro antes que ele se mate. Opa, a família se converteu, vamos salvar a família do cara toda e vamos fazendo a obra de Deus. Quando os Pedro se converteu, oh, aleluia, converteu. Oh, que bênção. Rapaz, nós não tínhamos nada para fazer, agora tem esse monte de gente para discipular. Você está entendendo a diferença? E ele fala, agora também eu esqueci de marcar esse versículo, mas muitas passagens, mas tem algumas passagens mais específicas que ele fala para as pessoas viverem a sua vida normal, como cristãos. Ele sabia que o chamado dele para fazer a obra de Deus era específico. Mas ele falava para os cristãos: tenham uma vida abençoada no dia a dia, trabalhem, sejam honestos, visitem, negociem, passeiem, tenham tempo com a família, tenham uma vida abençoada, tranquila, no lugar onde vocês vivem. Isso é fazer a obra de Deus, meus irmãos, é dar um testemunho vivo na nossa sociedade de uma família saudável, não de uma família, às vezes eu vejo, irmãos, famílias que são oprimidas pelos rituais da religião. Aí aquela criança foi tão oprimida que quando ela chega numa certa idade, ela não quer saber de mais nada de Deus, porque foi tão massacrada às vezes. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. Eu fui ordenado ao ministério com 38 anos, meus filhos já tinham lá por volta dos 12, 13, 14, né? Por aí, né? 12. Mas eu sempre deixei claro para eles que eles não tinham que ser isso ou aquilo, porque eles eram filhos de pastores. Nunca. E nem falava que eu era isso ou aquilo, eu fazia corretamente isso, porque eu era pastor. Porque eu fui pastor com 38 anos, já adulto, homem feito. O que eu falava é o seguinte: a gente tem que viver uma vida coerente com aquilo que a gente crê. Com aquilo que a gente crê. Não somos nem melhores nem piores do que ninguém, mas vamos prestar contas por um Deus justo, que nos ama. Procurei passar uma vida leve com Deus, uma vida que seja agradável com Deus. Meu irmão, se a vida com Deus for pesada, nós estamos fazendo tudo errado. Se a vida com Deus trouxer peso, nós estamos fazendo tudo errado, porque Jesus falou o quê? O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se a nossa fé não está trazendo alívio para as pessoas, nós estamos fazendo errado. Alguma coisa está errada. E infelizmente, eu vou falar para vocês, nós temos uma parcela da igreja hoje que está doente.
doente, emocionalmente doente. Tem pastores emocionalmente doentes, igrejas emocionalmente doentes. Por quê? Porque não estão se relacionando com Jesus da maneira correta. Estão se relacionando com Jesus por causa das coisas, para conseguir coisas de Jesus, ou para fazer coisas para Jesus. Ou eu tiro, me dá, né? A nossa sociedade é tão materialista, tão consumista, a gente quer que Deus seja uma máquina de refrigerante. Você bota a moeda, aperta o botão, cai a latinha. E se demora, se enrosca. Você já viu gente nervosa com a máquina de refrigerante? Quando a máquina não sai, o refrigerante, ela dá uns tranquinhos. Daqui a pouco o nego surta e começa a bater na máquina. Fica doido com a máquina. E às vezes as pessoas agem com Deus assim. Deus demora um pouquinho, o cara surta com Deus. Começa a estapear Deus. Porque a maquininha enroscou. Mas quem disse que Deus é uma máquina de refrigerante? Você aperta os botões certos, Ele te dá as coisas que você quer. Essa é uma forma errada de falar, de se relacionar com Deus, totalmente errada. Quando a pessoa é recém-nascida em Cristo, a gente até entende isso. Mas depois de uns anos, a pessoa não percebeu que não dá para continuar assim, tem que amadurecer. Ou a outra forma é essa, é uma forma mais espiritual. Eu vou fazer a obra de Deus, eu vou fazer as coisas para Deus, eu vou me dedicar ao Senhor. E aí eu sei que Deus vai me abençoar, porque afinal de contas, eu estou sendo um baita servo. Olha as coisas que eu estou realizando. E se as coisas não acontecem? E se a maquininha de refrigerante enrosca? Amém, irmãos? Acho que deu para entender, né? O que eu queria dizer nessa noite. O Senhor tem que ser o nosso bem maior. Ele tem que estar no centro da nossa vida. Nada pode ocupar esse lugar. Nada. Você vai ter consolo nele. Você vai ter descanso nele. Você vai ouvir palavras doces da parte dele a seu respeito. Porque ele pensa o bem sobre você. Ele tem pensamentos que te abençoam. Independente do que você está fazendo para ele. Independente. Se fosse causa e efeito, meus irmãos. Já pensou? Se tudo se relacionasse com Deus, fosse causa e efeito. Eu fiz, Deus faz. Eu não fiz, Deus não faz. Eu acho que a gente teria muito mais não faz do que faz, né? Deus não se move por causa e efeito. Eu fiz, Ele faz. Eu não fiz, Ele não faz. Meus irmãos, eu já fui muito abençoado, mesmo não fazendo. Muito abençoado. Muito abençoado. E sou abençoado fazendo também. Muito abençoado. Muito abençoado. Amém? Abençoado não fazendo e abençoado fazendo. Já tive fase na minha vida que eu não estava a fim de fazer. Há muitos anos. De vez em quando também falo, Deus, não estou a fim de fazer essa coisa. Mas eu faço. Hoje eu aprendi a obedecer, amadureci, né? Mas tem uma fase que eu não fazia porque não queria e não fazia. E Deus me abençoava. Aí eu comecei a achar estranho e falei, mas eu não fiz, achei que eu ia ser punido. É que nem aquela criança que enfia o dedo na tomada, né, para ver o que acontece. Enfia o dedo na tomada, não aconteceu nada, Aí eu comecei a entender que Deus não relaciona comigo porque eu fiz ou não fiz. Ele me ama. Aí quando eu descobri que Ele me amava, independente do que eu fizesse ou não fizesse, o nosso relacionamento mudou de patamar. Aí eu comecei a fazer coisas para Ele, porque eu queria agradá-lo, não porque eu ia receber coisas. Porque eu falei, se eu não fizer, eu vou receber também. Mas eu quero fazer porque é o meu Pai. Eu quero ver Ele feliz.
Eu quero ver ele alegre, eu quero ver ele sorrindo, eu quero ver ele contente. Amém? Muda. Eu não estou fazendo porque eu preciso, eu estou fazendo porque eu quero o bem dele. Meu irmão, se a gente consegue chegar nesse ponto, a gente dá um salto na nossa maturidade. Amém? Vamos orar? Que fala? Aquele versículo que eu não achei, quando Moisés fala, né, do povo, é Deuteronômio 1:37. Quer ver? Só ler para... Ele fala assim: foi por causa de vocês que o Senhor se irou contra mim. Ele me disse: você também não entrará na terra. Não foi bem isso, né? Ele estava bronqueado com o povo, mas não foi o povo que fez ele pecar, nesse caso, né? Foi porque ele não confiou em Deus. Amém, irmãos? Vamos orar para que a gente possa, nesses dias, aproximar o nosso coração do Senhor, né? A gente precisa dele. São dias que a gente precisa dele como nunca. E são dias em que essa fé é que vai prevalecer contra as trevas, contra tudo isso que tem acontecido no mundo. Essa fé que vai além dos resultados que você tem obtido. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos nesses dias estar desfrutando de uma comunhão profunda contigo, Senhor. Talvez uma comunhão que a gente ainda nem tenha descoberto, ou talvez estejamos arranhando, engatinhando. Talvez alguns já tenham experimentado um pouco mais. Mas nós sabemos que o nosso valor para o Senhor vem não porque nós fazemos coisas para Ti, mas vem pelo que nós somos. A nossa identidade está em quem nós somos. O nosso valor está em quem nós somos na Tua presença. O que o Senhor pensa sobre nós. Nós queremos descobrir os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito. Como é bom o Senhor falar que nós somos generosos, mesmo sem a gente se achar generoso. Como é bom o Senhor falar que nós somos amorosos, mesmo sem a gente se achar amoroso. Como é bom o Senhor falar que nós somos hospitaleiros, mesmo sem às vezes a gente se achar hospitaleiro. Mas são coisas que o Senhor vê, que o Senhor valoriza, porque nós temos valor pelo que o Senhor pensa de nós. Pai, isso cura a nossa alma, isso cura os nossos traumas, isso cura as nossas rejeições, isso cura as nossas coisas mal resolvidas, as nossas emoções atrapalhadas, porque é o que o Senhor pensa, é como o Senhor nos vê. Nós não queremos criar rituais, criar rotinas santas, rotinas que já deram resultado no passado e porque deram resultado vão dar de novo. Pai, Moisés, porque não confiou, ele não falou, ele bateu na rocha, o Senhor não permitiu que ele entrasse, não porque ele não tenha obedecido, mas porque ele quebrou a confiança, Pai. Nos livre, Senhor, de quebrar a confiança, o nosso relacionamento de confiança, Pai. Nos livra, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Pai. Abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo.
aqueles que estão em casa, nas redes sociais assistindo, abençoa aqueles que ainda vão assistir, ouvir essa palavra. Fala com cada um em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Às vezes você vai ouvir palavras de Deus na sua mente que você nem acha que você é isso tudo. Uma vez eu lembro que Deus trouxe uma palavra profética para mim assim, falou, olha aqui um irmão até de outro país, americano, ele falou esse cara é um cara generoso. E estava falando para mim, né? Eu olhei, quase que eu olhei para trás, né? Eu falei, Deus, mas eu não me acho nem um pingo generoso. Mas eu entendi, falei, nossa, Deus me acha generoso. E eu comecei a procurar exercitar a generosidade depois daquele elogio que Deus me deu. Sabe, às vezes Deus vai falar coisas que você não acha que você tem, que você é. Mas vem pensamentos dele sobre você. Qualidades que ele vê na tua vida e que você nem acha que você tem. Quando você ouvir Deus falando isso com você, toma posse e exerce. Se ele falar que você é bondoso, exerça a bondade. Se ele falar que você é hospitaleiro, exerça a hospitalidade. Se ele falar que você é generoso, exerça a generosidade. Amém? Porque é uma qualidade que Deus está te atribuindo. E ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Amém? Aleluia.